Em Roraima, os meses de janeiro e fevereiro são considerados períodos de seca e a atenção dos órgãos ambientais é redobrada. Somente nos 21 primeiros dias de 2014, aproximadamente 120 focos de queimadas foram identificados, 46 deles registrados em terras indígenas, de acordo com o Registro de Ocorrência de Incêndios, o ROI, do IBAMA. Em 2013, foram registrados 425 combates a incêndios florestais, sendo 87 registrados na terra indígena Tabalascada, localizada no município de Cantá. De acordo com o diretor de Monitoramento e Controle Ambiental, Marcelo Levi, o calendário de queimadas legalizadas em Roraima é elaborado uma vez por ano e só acontece entre os 3 primeiros meses. Em 2014, as queimadas vão até o fim de fevereiro e passarão por todos os municípios do estado, mesmo com as autorizações aos produtores. Levi informou à reportagem do portal Amazônia.com que ainda acontecem muitas queimadas ilegais, às vezes por conta de descuido ou com a intenção de desmatar. Mudando de assunto, há poucos meses para o maior evento de futebol do mundo e a capital amazonense ainda enfrenta algumas dificuldades para receber os turistas. O principal problema desta vez é a falta de placas de identificação nas ruas. A Copa do Mundo está próxima e a capital amazonense ainda não está totalmente preparada para receber os turistas. Um exemplo disso é a precária sinalização das placas que identificam as ruas. No bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus, algumas ruas estão sem placas, nem na esquina onde geralmente são implantadas. À noite o problema se agrava, porque a visibilidade é reduzida. Os postes não iluminam adequadamente as vias e mesmo que iluminasse, não há placas de identificação no local. Ainda na zona centro-oeste de Manaus, no bairro Alvorada, a situação é a mesma. Várias ruas estão sem a devida identificação. No Campos Elíseos, as vias estavam mais iluminadas, porém, sinalização não havia. A cabeleireira Maria Luísa questiona como os turistas vão saber onde estão e quais são os legados que a Copa vai deixar como bens públicos. É muito difícil e muito ruim. Aliás, se você chegar num local onde não tem placa, sinalização, você está perdida. A Copa está vindo, e aí? Nada. Não tem placa, não tem sinalizações, nada. O nosso bairro vive aqui, amanhecer. Gostaria que fizesse uma mudança. Gostaria que fizessem sinalizações, as placas indicando. Os nossos bairros também, porque os visitantes não vêm só no centro. Na zona centro-sul da capital amazonense, as placas indicam o Centro Histórico, Teatro Amazonas, Parque dos Bilhares, Cemitério São João Batista e a Arena da Amazônia, estádio que vai receber as seleções do Mundial. Apesar de experiente no tráfego, o entregador de medicamento Eucirley Nunes ainda tem dificuldade para encontrar o endereço. A má sinalização das ruas atrapalha a entrega do remédio ao cliente. Já aconteceu com você de chegar a um local e ficar perdido porque ela não tinha identificação? Com certeza, até voltei com medicamento porque não encontrei o endereço da pessoa, a rua, né? Aí a pessoa tem dificuldade de encontrar a rua e retornei para a drogaria porque não encontrei o endereço da pessoa. Ou seja, a pessoa poderia ter morrido porque não encontrou o lugar. Exatamente. Cerca de 678 placas e adesivos estão previstos para identificar 53 pontos turísticos de Manaus. Entretanto, o prazo máximo para implantar o material é até maio deste ano. O Amazonas é um dos destinos mais procurados pelos turistas, porém, logo ao chegar à capital, alguns reclamam devido à qualidade do aeroporto. Passageiros chegaram a avaliá-lo como o segundo pior do país. As informações com o repórter Haroldo Medeiros. A nota atribuída pelos passageiros foi de 3,44 no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, que ficou em 14º lugar em qualidade entre os 15 maiores aeroportos do Brasil. A pesquisa foi realizada pela Secretaria de Aviação Civil e avaliou itens como o tempo de espera nas filas, a quantidade de carrinhos para bagagem e os preços dos serviços. O aeroporto com melhor pontuação foi o de Curitiba, com 4,21. Dos terminais avaliados, 6 ficaram acima da média e 9 abaixo. A pesquisa foi realizada no período de abril a junho do ano passado.
Dados do IBGE apontam que as vendas no varejo cresceram em todo o Brasil, mas este dado não se reflete especificamente no estado de Rondônia. Saiba o porquê. De acordo com dados do IBGE recentemente divulgados, em novembro do ano passado, as vendas do comércio varejista brasileiro cresceram 0,7% em relação ao mesmo período do ano passado. As 26 unidades da federação registraram aumento no setor, principalmente Rondônia, que apresentou 16,9%, e Acre, com 13,7%. O economista Raimundo Keller cita o fato de Roraima sofrer uma evasão de capital, um dos principais motivos para a queda apontada pelo IBGE. Boa Vista é um mercado que concorre com o Porto Livre de Léten, a área de livre comércio também de Santa Helena e a Zona Franca de Manaus. Sem considerar que 69,9% do consumidor que é funcionário público em Roraima, ele já está endividado. Então, o que é que está acontecendo? O orçamento doméstico ele já é reduzido, já é comprometido, e há uma concorrência nada perfeita do mercado de Boa Vista com os mercados que são vizinhos. Há uma evasão muito grande de capital, não só pelos empréstimos consignados, mas também pela oferta de mercados circunvizinhos, que, é claro, fez que houvesse esse decréscimo, então, no comércio local. Keller ainda afirma que, economicamente, esta queda pode ser prejudicial para o Estado. As consequências são graves, sobretudo do ponto de vista social. O que é que está acontecendo? Na melhor época do ano, que é o Natal, o comércio vendeu, teve um decréscimo. O que acontece? O Estado arrecada menos, a Prefeitura arrecada menos. Se o Estado e a Prefeitura, a máquina administrativa estatal, ela está arrecadando menos, então o que vai acontecer? Uma oferta de serviços também diminutos. E pior de tudo, já que houve decréscimo, então, vai haver, então, é claro, uma redução, com certeza, da mão de obra prestativa, sobretudo, é claro, contratos temporários, que deveriam estar sendo efetivados nas empresas, nas organizações, ou seja, começa a haver, então, uma redução do quadro de emissões em si. Com a moeda desvalorizada, o consumidor tem recorrido ao mercado do exterior, atrás de mercadorias diferenciadas e com baixo custo. Em contrapartida, o comércio boavistense tem liquidado seu estoque e, assim, melhorar as vendas em 2014. Porém, é preciso ficar atento às compras por impulso para não iniciar o ano endividado. No próximo bloco, população de Cacoal reclama do abandono das autoridades com o clube municipal. E ainda nesta edição tem Expresso 2014. Saiba como a rede hoteleira da capital amazonense está se preparando para o Mundial. Nós voltamos em instantes.